14. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Aqui ele dá um salto no futuro para falar o fim da história. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, peraí, Babilônia vai ser destruída antes da abominação desoladora. Mas a besta não, a besta vem até o fim. E ela será vencida por Jesus, acompanado dos santos e eleitos. Será que é um momento de Apocalipse 19 que ele vem cavalgando com os seus santos? Tudo bem que a gente não vai matar ninguém, eu acho, mas ele fala que ele vai pisar o lagar sozinho, né? Mas a gente vem junto com ele. Será que é esse o momento que ele está falando aqui? Essa profecia do fim, que ele vencerá? 15. Então o anjo falou assim, olha, deixa eu explicar para você, João, lembra que ela estava sentada sobre as muitas águas? As muitas águas que você viu, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A nossa frase é reincidente aqui, só que agora com multidões na configuração dela. A besta e os 10 chifres que você viu, eles são os que odiarão a prostituta Babilônia e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Gente, no Império das Trevas não tem amor por ninguém aqui. A besta odeia a Babilônia, vai usar a Babilônia e depois vai matar a Babilônia. E olha como é gráfico a maneira como João vê a destruição desse negócio. 16. A besta e os 10 chifres vão odiar, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Agora, olha quem é soberano nessa história. Pois Deus lhes pôs no coração o realizarem o propósito dele, concordando dar à besta o poder de reinar. Então, Deus é que coloca no coração desses reis de darem o seu poder e autoridade para a besta. Até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é a grande cidade? Babilônia. Eu acho que para a gente entender Babilônia, a gente tem que voltar lá em Babel. Para entender o que foi feito lá em Babel. O que eles estavam querendo alcançar. Os portais celestiais. O governo da fusão das dimensões que eles perderam na queda. Mas não é a aula de hoje. Agora vamos entender como ela vai ser destruída. Capítulo 18. Colocamos Babilônia aqui em algum lugar. Cadê ela? Lá embaixo, Babilônia persegue os santos e caiu Babilônia. Aqui, ó, caiu Babilônia. Estão enxergando no slide? Ela cai antes da abominação desoladora. Onde mesmo que a gente viu isso? Lá em Apocalipse 14, na mensagem dos 3 anjos. Um falou, adora só a Deus. O outro falou, caiu Babilônia. E o outro falou, não aceita a marca da besta. Então, antes da marca da besta, Babilônia cai. E ela persegue os santos aqui embaixo. Nós colocamos que ela está fazendo isso durante os selos. Ela está fazendo isso na primeira metade da semana antes dela morrer, né? Então, ela vai perseguir os santos de maneira ferrenha e poderosa no início da semana tribulacional. No restante da semana tribulacional, quem vai perseguir os santos é Satanás, o próprio anticristo. Vamos lá. Cadê o 18? Pulei o 18, porque eu não gosto do 18, só por isso. Pulei nas minhas anotações aqui. Capítulo 18, é porque eu não gosto desse capítulo, eu confesso para vocês. Capítulo 18, versículo 1. Depois de tudo isso que ele viu, do capítulo 17, da besta e de Babilônia, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Lembra da negociação entre os reis e Babilônia?
Os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Quer dizer que tem povo de Deus ali antes dela ser destruída. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, se nós estivermos em Cristo, nós somos participantes da sua vida, da sua glória. Se nós estivermos em Babilônia, nós participamos também do juízo que vem sobre ela. Então, Deus, muito misericordioso, nos chama para fora antes que Ele traga o juízo. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado. Olha, ele fala para os santos que ainda estão em Babilônia e fala: venham participar do juízo. Ela não tem feito um monte de coisa ruim para vocês, agora vamos lá comigo julgá-la. Vamos devolver para ela o que ela merece, mas vocês estando aí não vai dar, vocês precisam sair daí primeiro. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Ela fala no seu coração: estou assentada como rainha e não sou nem viúva, jamais verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Sobre Babilônia virá praga, morte, pranto e fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Tem mais versículo na Bíblia falando da morte de Babilônia, gente, do que qualquer outra nação, qualquer outra entidade. Isaías, Jeremias, um monte de texto falando da destruição de Babilônia, e não Babilônia aquela antiga, mas a Babilônia é essa futura. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu intento. Então ela vai ser queimada fisicamente. E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade forte, numa hora veio o seu juízo. Ok. Uma hora vai levar da destruição de Babilônia. Quanto tempo os reis deram para o anticristo a sua autoridade para ele? Uma hora. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Ou seja, é uma coisa de comércio também. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira e cedro, de todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo transgênico, gado, ovelhas, todos vacinados com coisas horríveis, cavalos e carro não vão perder nada. E o que nos chama a atenção nessa lista de produtos? É que a última coisa que ele fala é: escravos e até almas de homens estão comercializando vidas. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram de ti, eles estão se lamentando ainda, e não mais as acharás. E os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficaram de longe, porque eles não querem estar lá também, né? Deus teve que chamar os santos para fora, mas os mercadores já estão ali, só de butuca, só observando. São super corajosos, né? Super ousados. Os mercadores dessas coisas que com elas enriqueceram ficaram de longe, pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Morri, agora fiquei pobre, né? Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros, todos quantos negociam no mar, se puseram de longe. Então eles estão, essa cidade, se ela existiu, um corpo físico dela, está perto de um lugar que é um grande porto, da onde é exportada toda essa mercadoria, onde é transportada, lugar onde grandes navios estão. E contemplando de longe, eles veem a fumaça do seu incêndio, dizem assim, versículo 18, que cidade é semelhante a essa grande cidade, Babilônia? 3 perguntas. Lá no capítulo 6,
eles perguntaram quem poderá subsistir contra o cordeiro. Lá no capítulo 13 eles falam, uau, quem poderá batalhar contra a besta? E aqui no capítulo 17 eles falam, que cidade é semelhante a essa cidade? E lançam pó sobre a sua cabeça e clamam, chorando e lamentando, ai, 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 da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriquecem ou se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora, de novo, numa só hora foi assolada. Aí entra um momentozinho glorioso, o único momento glorioso do capítulo 18. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então eles estão lá, os mártires do capítulo 5, do capítulo 6, do 5º selo, estão clamando, Senhor, Senhor não vai né, trazer a vingança pelo nosso sangue que foi derramado, tudo. E ele falou assim, aguenta mais um pouquinho, que tem mais mártir para entrar, vai chegar um momento. E aqui nós vemos os céus exultando, porque Deus vingou a sua causa. Então um forte anjo levantou uma pedra igual a uma mó e lançou no mar. Ele fez um ato profético e ele diz assim, dessa maneira, com essa força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e músicos e flautistas e artífices de arte alguma, não se ouvirá mais o ruído das pedras de moinhos. A indústria vai acabar e parar completamente. Não vai mais brilhar a luz de candeia em você, não vai mais ter casamento por aí, os mercadores eram os grandes da terra e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, mas, fim, você não vai mais existir. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. Depois dessa cena da destruição de Babilônia, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, ufa, aleluia, aleluia, aleluia. Salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Por que são justos e verdadeiros? Porque finalmente ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou os seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo ao que está sentado no trono, amém, aleluia. Nova visão. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aonde a gente vai colocar esse momento aqui, do capítulo 5, do versículo 5 do capítulo 19, que é uma visão nova, até o 8, 9, vamos lá, vamos ver de que diferente que está isso aqui. Primeiro ele fala assim, acabou o louvor pelo juízo de Babilônia, aí ele diz, agora saiu do trono uma voz, que louvou a Deus também, e aí ele ouve uma voz de uma grande multidão, também louvando ao Senhor, e no versículo 7 ele fala assim, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Desculpa, que abri um negócio aqui que me distraiu. São os atos de justiça dos santos. Então agora já entendeu as vestes, né? As nossas vestes nós ganhamos quando nós, daquele perfeito amor e daquela fé, nós produzimos obras que são atos de justiça. Então a nossa obra produzida pela nossa fé.
são as nossas vestes brancas. Cadê eu? 9. E disse-me, olha, João, é o seguinte, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E falou ainda para mim assim, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então nós temos um momento aqui de adoração pela destruição de Babilônia, e depois nós temos um momento que se encaixa lá na 7ª trombeta, nas bodas do Cordeiro, muito possivelmente, ok? Que é esse trechinho aqui, do capítulo, versículo 7, 8 e 9, e aí João dá um tilili nele, e ele fica tão maravilhado com tudo aquilo, que ele se lança aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele fala assim, não, faz isso não, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Anjo e Jesus muitas vezes são misturados, né? Não sei o que João pensou, se de repente ele ficou tão atordoado que ele achou que aquele era Jesus. Hoje a gente lê esses textos e muitas pessoas falam, aquele de Daniel 12 era Jesus, então aquele de Apocalipse 10 também é Jesus, porque eles são muito parecidos. Não estou de acordo, mas algumas pessoas pensam. Pode ser que João tenha tido também um momento, lógico que para João é diferente, porque está dentro da visão, né, com o anjo lá na frente dele. Então, sei lá o que ele pensou, mas ele foi corrigido devidamente, se levantou e está tudo certo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí João vê um céu aberto e aparece um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Jesus não tem só uma coroa de governo, ele tem muitas coroas de governo, muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, porque ele percorreu a terra, pisou o lagar sozinho, e suas vestes ficaram mergulhadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo, a palavra de Deus. Junto com ele, seguiam os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca dele, você está vendo o Jesus lá do capítulo 1 de Apocalipse, aqui montado nesse cavalo. Da sua boca saía uma espada afiada, uma ronfaia, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo em pé no sol. Então ele viu toda essa cena de Jesus, uau! Aí ele olha para o sol, tem um anjo lá, de pé. E esse anjo clama com grande voz, ele faz um convite a todas as aves que voavam pelo meio do céu. E ele chama, vinde, vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, poderosos, cavalos, cavaleiros, homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Todo mundo que recebeu a marca da besta, todo mundo que vai morrer agora nessa batalha do Armagedon, Deus vai usar as aves para limpar a terra. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos. Onde eles estavam reunidos? No vale do Armagedon. Para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Então a gente está vendo agora que o capítulo 19, ele é uma inserção lá na 7ª bacia da fúria. É uma explicação gráfica do que está acontecendo lá na vinda de Jesus para batalhar contra aqueles que vão batalhar contra ele na 7ª bacia da fúria. 20. E a besta foi presa, então eles batalharam, Jesus venceu, ok? A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem.
esses dois, besta, anticristo e falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eu não sei bem o que significa esse vivos, porque lá na batalha de Gog e Magog, se Gog é o anticristo, ele morre nas montanhas. Então ele morre. Será que esses dois pulam o Hades e vão direto para o lago de fogo, e por isso que ele diz que eles são lançados vivos? Não sei. Deixa vocês decidirem. 21. Os demais foram mortos. Tem uma pergunta no seu questionário aí. Jesus mata? A resposta está aqui. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O cavaleiro é Jesus. Bem-vindo a um mundo onde Jesus mata. Sinto desapontá-lo. Muito bem, nós temos, acrescentando aqui então, a batalha do Cordeiro. Nós já tínhamos aqui a queda e a destruição de Babilônia. Algumas pessoas colocam a destruição final de Babilônia no fim da semana, como se houvesse um hiato. Primeiro cai o sistema por aqui e depois ela é destruída aqui. Eu não sei, eu estou revisando a minha ideia, eu estou achando que toda a destruição dela vai cair antes da abominação desoladora e depois a gente só vai lidar mesmo com o anticristo e o seu império. Temos aqui a batalha do Cordeiro, então nós temos a sétima bacia. Dentro da sétima bacia está feito, e nós temos a batalha no Armagedon não, daqueles exércitos reunidos no Armagedon, eles vêm, sitiam Jerusalém, e ali eles vão batalhar contra o Cordeiro. Eu estou usando outros textos do Antigo Testamento, de Zacarias, de outros lugares que descrevem bem essas batalhas. Tem muito texto nas escrituras que falam dessa última batalha. As aves são convidadas para a ceia, e aí nós temos relâmpagos, vozes, trovões, pior terremoto, que é o que a gente viu no fim da sétima bacia, lá no capítulo 16. Tudo isso entra na sequência.